Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é a solenidade de Pentecostes. E sempre quando celebramos Pentecostes, eu gosto de olhar esse vitral bonito que mostra a transfiguração de Jesus, mas que ele é feito de dezenas de pedacinhos, e cada pedacinho de uma cor, cada um de uma tonalidade. E seria difícil encontrar nesse vitral um pedacinho que seja igual ao outro. E se todos fossem da mesma cor, não teria nenhuma graça. E se todos fossem do mesmo tamanho, não seria bonito. Assim é a diversidade. Cada pedacinho tem uma cor, cada pedacinho uma forma, e todos juntos formam a beleza. Essa é a diversidade que forma a unidade, não a uniformidade. O Espírito Santo é a força amorosa que nos faz refletir, discernir, para sermos pessoas livres e inteiras, e estarmos a serviço, e atualizarmos a mensagem de Jesus, a proposta do reino de Deus em cada momento da história. O Espírito Santo traz a novidade que é o amor, e a novidade de um amor que não é pela lei, mas pela criatividade. Como dizia São Maximiliano Maria Kolbe, o amor é criativo. O amor é criativo. O amor não é repetitivo. Às vezes alguém que está enfadado, o outro diz, eu te amo. E a pessoa que ouve diz, você já falou isso. Eu já sei. A gente faz assim? Não é para fazer assim. Eu te amo, que a pessoa te diz, em cada momento é um momento novo. Seria horrível alguém dizer eu te amo. Eu já sei, não precisa falar. Que cortada, né? Então, o amor sempre é novo. Alguém se cansa de ser amado? Alguém vai dizer para o outro, não precisa me amar mais, você já me amou o suficiente. Você acha? Não, não é? O amor sempre renova, o amor sempre traz a novidade, em cada momento da vida, em cada momento da história. O que é a luz do Espírito Santo, a força amorosa do Espírito Santo, a força criativa do Espírito Santo, neste momento que nós vivemos. E nós cantamos na sequência, e chamamos o Espírito Santo Pai dos pobres. Pai dos pobres. O Espírito Santo vem para trazer novas possibilidades. Por isso que os dons do Espírito são 7. 7 é um número completo, é um número de completude. Por isso que o candelabro, chamado menorá, tem 7 braços. O número 7 não é 6 mais 1, nem 5 mais 2. O número 7 bíblico é 4 mais 3. Esse que é o 7, que é o completo, quer dizer, é o completo, é a totalidade, em cada momento da história. O Espírito Santo não é um gravador que repete, mas é um criador, que traz a novidade do amor, em cada momento. O que o Espírito Santo suscita em nós, e o Papa Leão falou, na humanidade que está ferida. Quais são as dores da humanidade nesse momento? Aonde está doendo? Porque nós cantamos, é o consolo que acalma, é o hóspede da alma, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Nós cantamos, nada podemos e nenhum bem há sem o Espírito Santo.
e nós dizemos: ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro e no frio aquece. Veja como o Espírito Santo faz o contraste e mostra o contrário. Nós muitas vezes achamos a maneira de pensar lógica é a que nós estamos vivendo. A desigualdade passou a ser banalizada. Ninguém mais se assusta com a desigualdade. Nos chama a atenção. Quem de nós não fica assustado de ver um morador de rua comendo no saco de lixo? De ver a pessoa na rua tomando banho na guia, na calçada, bebendo a água que está na sarjeta. O Espírito Santo traz força para que a gente tenha coragem de dizer: isso não é certo, isso não é justo, isso não é amoroso, é inaceitável. Essa desigualdade não é querida por Deus. E nós não queremos uma igualdade ingênua. A palavra bíblica não é igualdade, é equidade. Esse que é o nosso desafio. Não é uma sociedade de igualdade e alguém diz: todo mundo igual não existe, e isso é comunismo. Mas a gente está procurando a equidade, isso é cristianismo. Isso é o que Jesus propõe. A equidade, a cada um o que ele necessita. Nós não vamos dar antibiótico de última geração a quem não tem infecção. Você vai dar o antibiótico e vai prescrever, o médico vai prescrever, se a pessoa necessita. Você não vai tomar insulina se você não for diabético. Mas não é justo que o diabético não tenha acesso ao tratamento. Não é justo, e foi lançado recentemente pelo Ministério da Saúde, o programa do cuidado com os pés diabéticos. Então é preciso na sociedade ter a delicadeza, a solicitude de ir ao encontro da necessidade. Quem está sofrendo neste momento? A quem tem que se oferecer comida, alimento, o pão? A quem está faminto? Nós vamos sofisticando, e há restaurantes extremamente sofisticados, com alimentos extremamente sofisticados, para quem já está saciado. O pobre faminto não pode entrar lá. Porque nós vivemos a sociedade meritocrática, que só dá acesso aos bens chamados de consumo, onde você compra, onde tudo é segundo o teu poder aquisitivo. Só come quem tem dinheiro para comer. E a gente lê no profeta Isaías dizendo: vinde todos que estão com fome, a comida é de graça. Ele ficou louco. Vinde todos que estão com sede, ninguém vai passar sede. Ué, mas é o profeta Isaías que está falando isso. Jesus, quando levaram para ele a situação da multidão faminta, Jesus não disse, como os apóstolos sugeriram: manda eles irem para casa, cada um comprar a sua comida. A intuição de Jesus, a divindade e a humanidade de Jesus é tão profunda que ele diz: manda a multidão sentar. Sentar no judaísmo para comer era um ato de liberdade. Os escravos comiam de pé, e o que sobrava? Jesus pede que todos se sentem como senhores.
e pergunta: o que tem? E os discípulos vão dizer: o que tem aqui não dá para nada. E a gente precisaria ter muito dinheiro para comprar um pedacinho de pão para cada um. O que Jesus ensina? Que a multiplicação se dá pela solidariedade, que o pão partilhado é suficiente para todos. Quando nós vemos o que há de alimento estocado, o que há de alimento nas prateleiras, para quem compra, tem pão para todos, tem alimento para todos. Uma das coisas que a gente tem comentado muito na nossa partilha de pão pela manhã, que os moradores de rua ficam muito felizes quando percebem um sabor diferente, quando estão comendo uma coisa que tem um sabor que eles não têm acesso. E é interessante, quando nós fazemos o almoço na sexta-feira, ou quando eles nos centros de convivência almoçam, eles colocam muita pimenta. Ele diz: por que será que eles gostam tanto de pimenta? Porque eles perderam o gosto, as papilas gustativas estão queimadas, estão lesionadas. Às vezes até por medicação. Eu vi as crianças da Casa Vida, que por causa da medicação e da constância e a força da medicação que eles tinham que tomar por causa do HIV, eles perdiam as papilas gustativas e precisavam comer coisas picantes para sentir algum sabor. Você imagine, você não sentir sabor. Inclusive era um dos sintomas do Covid. Perder o sabor. É horrível você comer e não perceber sabores diferentes. Como é terrível você pensar a sociedade sem diferenças, sem diversidade, sem sabores diferentes, sem cores diferentes. Imagine se o mundo todo fosse da mesma cor, se todos pensassem do mesmo jeito. Nem os dedos da nossa mão são todos iguais, e nós não dispensamos nenhum. Nós somos chamados a viver a unidade, queria repetir bem isso, e não a uniformidade. Quando as escolas colocam uniforme, é dizer, é porque é mais fácil de controlar, todo mundo igual. Pois é, quando todos têm que ser iguais, é mais fácil de controlar. A gente tem que trabalhar com os contrastes. Aliás, tem exames, não sei se tem alguém aqui da área de medicina ou de enfermagem, que precisa tomar contraste. Para que toma contraste? Vocês sabem por quê? E às vezes a gente tem que assinar lá o risco de tomar o contraste. E aí pergunta: quer fazer o exame com contraste ou sem contraste? Não é assim? Para que tem o contraste? Para ficar mais nítido. O contraste da sociedade tem que ficar nítido, que Deus não quer essa desigualdade. E o contraste é um risco, a gente tem que assinar que aceita fazer o contraste, porque ver a desigualdade é arriscado. Não fica olhando para isso não. Nós temos que ter essa visão do contraste. Por que um come coisas, iguarias tão finas, e o outro lixo? O que resta no saco de lixo? Isso é natural? Isso é o que Deus quer para nós? Nós banalizamos essa desigualdade. Tem que todo mundo pensar igual. Cada um tem que comer o necessário. Às vezes a gente é tão cruel em certas coisas e dá uma comida para o morador de rua e ele diz: mas eu não gosto de comer isso. Não tem que gostar, tem que comer o que tem.
é de uma insensibilidade. A maioria de nós só come o que gosta. Por que que os outros e o pobre têm que comer o que dão? Por que que ele não pode também escolher? Você vai na lanchonete e pergunta, que suco que tem? Tem de laranja, melancia, acerola, melão, abacaxi. Outra coisa é você chegar no lugar e diz, o suco é esse, e pronto, tem que tomar esse. Não é isso que acontece? Nós estávamos conversando esses dias com as irmãs vicentinas, um refeitório para as pessoas idosas. Tem pessoas idosas diabéticas, elas não podem comer a comida comum que todos comem. Tem pessoas que têm intolerância ao glúten, outros que têm intolerância à lactose. Só que o pobre não tem que ter intolerância a nada. Mesmo quem leva marmitinha, não leva marmitinha para o diabético. Você achou engraçado, mas não é verdade? É verdade, pois é. E mesmo pensando nos santos, nas santas, que encantam a vida da igreja, a gente percebe como eles são diferentes. Santa Teresinha nunca saiu do lugar, e a padroeira das missões. São Francisco Xavier andou por todo lugar, e também é padroeiro das missões. Santo Agostinho, que agora está em voga falar de Santo Agostinho, porque o Papa é agostiniano, então todo mundo está estudando Santo Agostinho. Santo Agostinho era o grande filósofo e teólogo, tão diferente de São Martinho de Lima, que mal sabia ler e escrever. Santa Teresa d'Ávila é doutora da Igreja, mas também é doutora da Igreja Santa Catarina de Sena, que era analfabeta. Então, a santidade não é todo mundo ser igual, mas todos terem um grande amor a Jesus. E fazer do amor a Jesus, em cada momento da história, a força transformadora. O Espírito Santo é a força transformadora, é o vento impetuoso que tira de nós a lógica perversa e nos faz pensar a força criativa do amor. Amém.